Sobrepeso. Não deve estar nem sobrepeso. Né? Eu tô com sobrepeso. Não, acho que Eu tô tipo 2, 3 quilos acima do peso que eu deveria, que no máximo que eu deveria estar. Do máximo? Do máximo. Aí isso não é do sobrepeso, máximo né? ou do ideal? Do máximo, porque tem a faixa, né? A faixa de 54 a 60 quilos. Pra sua altura. Tá na altura de 60 quilos. Sobrepeso. Mas eu já pesei, assim, meu peso normal que eu pesava era 57 no máximo. Tipo, esses últimos anos foi. Inspirou por ele. Eu até não mexo pra ele. Quem dera que eu tivesse 57 quilos. Você tem quantos, Letícia? 57. Mas eu tenho 1,59. Eu tenho Se você 1,81. Se você tivesse Se eu esticar 57, aqui, eu ia. Se tivesse 57, eu ia ter que ter. fininho, né, Não, senhor? Fininho, bracinho, só o osso. Não, mas eu Banda. tenho um amigo que ele é tipo assim, e ele é magro de ruim, porque o bicho come. Eu era magra de ruim, aí eu. A ruindade acabou. Passou a ser bondade. Não, né? Na real tem razões, mas tipo. Não sei, eu tô fazendo regime e vou comer um remédio pra ver se. Estresse. Não, Começa. 20? 19? mas desde os 15 mais ou menos que eu comecei a mudar. Tipo, até os 14 eu comia e minha mãe ficava tipo, mano, como você não engorda desse jeito? Tanto você come. Aí do nada eu respondi assim. Eu achava que era por causa do salado. Eu achava que era por causa do botijão de cefete. Que a comida é pesada, tudo. Aí eu comecei a achar que era isso. Aí eu passei, tipo, isso meio inteiro achando que. Mas você sabia que não é que a comida é pesada? Sabe que é essa sensação de pesado? Igual você já comeu alguns restaurantes, às vezes quando você fica com uma sensação de peso. Mas depende do que você come, não. Não, depende do restaurante mesmo. Eles colocam aqui aquela coisa. O quê? Na verdade é vermífugo, né? Que? É sério? Por quê? Por isso que você fica cheio. As universidades, esses restaurantes, assim, eles têm que colocar. Que isso? Pra poder. Faz comida para muita gente, né? Então, não sabe. Você não sabe nem quem está comendo e, tecnicamente, nem quem está fazendo. Então, para prevenir. Sim, sabia disso. Pois é, eu passei meu ensino médio achando que eu estava engordando porque eu comia botijão e comia lanchonete todo dia, mas não. Aí eu saí da universidade do ensino médio e falei, e agora? Qual foi a desculpa? Qual que é o motivo? Qual que é o motivo? Não tem. Mas também depende muito do horário que você come. Tipo assim, você comer à noite é muito mais difícil. Tipo, a digestão. Porque você vai dormir, É vai engraçado que eu não dormir. comia. Assim, eu como tipo 7 da noite. 6, mas eu tô muito terminando. Nunca tive hábito de almoçar. Eu também não graças. Também acho engraçado. Acho que ele Gente, falou que assim, isso? gente, a gente tem que relaxar, jantar toda noite. Acho que eu não sei que eu tinha cabeça pra Mas quê. dependendo do lanche, é melhor você jantar. É verdade? Bom, por exemplo, você vai bate um hambúrguer. É, melhor você comer uma salada, batata. Eu curto comer uma coisa mais elaborada. Não consigo ficar sem, não, sabe? Sem jantar. Não precisa ser uma janta, aquele negócio de falar assim, arroz, não precisa ser necessariamente aquilo. Mas também um negocinho lescozinho assim, demais da conta também não dá não. Tem dia que eu como a última vez, 4 horas da tarde aqui, não vou pra casa. Ah, não aguento, Chegar em casa não como. não aguento. Mas eu tenho sentido, porque eu chego em casa tão cansada, 4 horas, tão saco cheio, que eu vou dormir no meio. Aí eu não esqueço de comer. Quando eu chego mais cedo, Minha esposa faz isso, eu não consigo. Não dá. O horário que eu mais como é na hora do almoço, porque, tipo assim, de manhã a minha mãe faz o suco todo dia. Aí eu levo pra escola, tipo assim, uma fruta. Aí eu chego, aí eu almoço. Aí eu não sinto fome, tipo, durante a tarde. Não sinto. Aí eu vou comer de novo, tipo assim, umas 6, 6h30, que horário que eu chego em casa. Aí eu depois vou dormir. é porque você fica ocupada, não? É, também. Porque quando eu tô em casa, não parece que tem frieira. Quando eu tô muito ocupada de manhã também, eu não tomo café, eu não faço muito fome. Ah, não, eu aprendi a me reeducar com isso.
Antes eu não comia, ansiosa, eu não. não consigo comer, não. Antes eu não comia, não. Agora eu aprendi a redistribuir as refeições, sabe? Faz Mas é rápido, eu fico muitas horas Processo sem ainda, comer. mas eu tô aprendendo. Só com isso, só com isso, literalmente só com isso, foi 10 quilos. Só E quanto tempo? uns 4 meses. Nossa, Chega, Thiago. tem um metabolismo bem propício. Só aprendendo os horários bacanas, redistribuindo as Você coisas. chegou a procurar o profissional? Foi no nutricionista. Também não conseguia aquela porcaria toda, assim. Você chegou para você, eu sou bióloga, eu faço o que eu querer. Não, eu comecei a explicar uns negócios lá, eu falei, não sou, filho, eu sei o que você está falando. Eu só quero eu só preciso da orientação bioquímica do negócio, o resto você deixa comigo, eu sei. Ah, não, então agora foi tudo mais fácil. Você escreveu lá, mais a questão dos horários mesmo, criar uma regra. Eu fui no nutricionista que me passou uma pasta dessa textura assim, de receita. Eu nunca segui, porque toda vez que eu ia comer alguma coisa, eu tinha que conferir. Tipo, o que eu posso comer agora? O que eu posso comer agora? Esse dia eu tava com fome. Gente, então, a gente chegou numa parte muito bacana do curso. Qual que é a minha proposta para vocês? Se o Gabriel estivesse aqui, eu ia fazer a proposta em comum. Né? Mas já que vocês duas estão aqui, vocês votam por ele. Você vota por ele. Eu vou. A minha proposta é, igual, por exemplo, a Letícia, que não viu essa parte comigo, né? Nós vamos começar, agora eu quero voltar, no seu caso, recomeçar, porém, com mais exercícios, certo? Mas só que eu não consigo fazer isso sozinho, porque senão fica uma aula chata, eu fico aqui falando e o treino não vai render igual é o esperado. Então, para isso eu preciso de vocês. Então, qual é a proposta? Não hoje necessariamente, mas a partir da próxima aula relembramos, vocês fazem exercício, a gente chega aqui, complementa com um pouco, tira dúvida, continua. Você acha, tipo, da gente, assim, isso é experiência própria, né? A menina sugestão. Garota Garota sugestão. Eu chego e falo, deixa eu dar uma sugestão, Thiago. Lá Que vem. droga. Lá Mais vem. confusão na minha cabeça. Aqui, não, tipo, sério. É que, tipo assim, todas as coisas que eu aprendi de verdade, eu aprendi fazendo no trabalho. Eu sei que aqui eu não consigo, mas tipo, seria legal se a gente fosse, fizesse, em vez de fazer exercício, de repente, fizesse alguma coisa, uma coisa que a gente pesquisasse e apresentasse, sabe? Pra gravar melhor o que a gente tá. Também não faz diferença nenhuma. Pode ser? Não sei. Eu vou fazer exercício que eu. Não, a gente pode fazer os dois. Mas é que eu acho, por exemplo, tipo, quando você faz exercício, não sei, Não, cada mas- pessoa é uma pessoa, mas exercício Eu posso pensar numa coisa mais. mas Quando tiver uma matéria mais light, assim, a gente faz uma coisinha mais legalzinha. Hoje eu vou ficar muito maçante, uma coisa mais distraída, ao mesmo tempo que aprende. Tá? E aqui, você não estava aqui na última aula, Letícia? Na última aula minha, né? Semana passada. Mas você pode. Sábado, para você, tem algum problema? Esse sábado? Não. O sábado do dia. Como é que é? Dia 5/10, se eu não me engano. nossa, eu sei. Eu perguntei. E 17/10. Falou pra mim. Eu acho que eu A posso. pessoa vai estar viajando. Deixa eu ver. Mas. De noite a gente está. Não, isso aí a aula vai ser de manhã, não é? Peraí. Eu ia falar uma coisa, eu lembrei aqui que, tipo, se for 8 horas da manhã, eu vou ter que acordar, tipo, 5 da manhã. Aí eu pensei que podia ser 9, eu ia ter que acordar às 6 da manhã. Eu perguntei. Não, mas, tipo,
Não precisa. Só se for 8h30, vai, Rubens. Eu prefiro de manhã, mas se pudesse ser. Se eu não me engano, é dia 5. Porque você marcou 8? Marquei 8, mas eu converso com. E 17. Quanto tempo? É. 17 é quinta. Então é no sábado. 19. Deve ser isso. Posso. Sábado, dia 5 e sábado A Evelyn vai até colocar do grupo. no grupo o cronograma atualizado, tá? É que aí a gente vai fazer Aulão? um aulão a princípio. Esse vai ser um dos. Na minha escola também tem. Mas vai ser de filosofia e sociologia. Ah, tá. Nós vamos pegar uns pacotões assim do que é importante. Eu já sentei com o professor, a gente já modulou o curso, entendeu? Aí algumas quintas ele vai dar a aula, vai fazer uma introdução, uma coisa bacana e tal, e depois aí vai pegar os pacotões, os módulos. Se eu não me engano, vão ser esses 2 sábados, tá? Só para só porque eu já lembrei que eu tinha que falar isso com vocês e você não estava aqui, tá? Mas a Evelyn vai postar lá para nós. Inclusive, na minha escola teve uma aula, foi antes das férias, que foi de ciência da natureza. Aí foi sobre anabolizantes. Aí, tipo assim, de biologia falou, tipo, os efeitos biológicos do nosso corpo, né? Não. Aí da química falou, tipo, sobre as moléculas, porque as moléculas orgânicas, um pouquinho de estequiometria. Aí de física falou sobre academia. Aí falou, tipo assim, aparelhos. Tipo, esse aparelho que tem a rondana, tipo, Então foi mais um mesmo. Foi tipo assim, com os 3 professores, né, ciência da natureza, tipo, o assunto era ele, praticamente. Isso é legal, porque, tipo, eu não sei se Aí eu explicava, explicava, né? tipo, falando uma matéria com a outra. Sim, aí o de humanas foi sobre formação do povo brasileiro, teve, tipo, professor de geografia, professor de história, de filosofia, tipo assim, cada um. Nossa, eu acho esse formato muito bom, velho. Aí foi, tipo assim, foi a manhã inteira, e tipo, é muito legal, porque te prende muito mais do que ficar lá. É porque Outra não sugestão, é. ó, a gente tem uma outra sugestão. Então, mas aí, que inclusive, tá? Então, olha só, aí nós vamos fazer exercício, nós vamos combinar. Não tem ninguém online também, não, né? Mas depois, na hora que assistir, nós vamos combinar. Aí a gente vai fazer uma revisão, pegar o que é importante mesmo, que é o que cai mesmo. Vamos fazer. Aí, vocês vão ter a incumbência de, além de fazer os exercícios nas apostilas, procurar exercícios novos, trazer para a gente resolve, continua, toca a matéria e tal. Tá? Se começar a ter muito exercício de uma forma que a gente, quanto mais difícil, melhor. Se começar a ter muito exercício de uma forma que a gente comece no tempo da aula, a gente comece a ficar mais, vamos dizer assim, mais preso, alguma coisa assim, que demora mais para fazer, esse tipo de coisa. Se tiver uma demanda alta de exercício assim, aí a gente marca um sábado, talvez, e faz um apanhadão, uma vezada só, entendeu? Aí eu deixo por conta sua. Vocês tragam os exercícios que vocês quiserem, a gente senta aqui e resolve na hora. É até bom que a gente treine os conhecimentos sem antes ver a questão, né? Aí vai lá certo aqui. A biologia do Enem. A prova do ano passado caiu, tipo, igual eu vi um vídeo de um professor resolvendo. Era tipo assim, tava muito conceitual mesmo, sabe? Tipo, aí falando sobre. Tinha questão de especiação, tinha uma que era de. Como é que fala? Sobre reprodução assexuada de plantas, que era sobre enxertia, falando, tipo assim, que uma das vantagens da enxertia era, tipo assim, manter o genótipo híbrido da planta, tipo, umas coisas que você não. Mas ali é mais genética, é mais o pensamento da genética do que o pensamento botânico. Mas eram umas coisas bem misturadas, né? A prova não. Tinha eu não acredito. Trinca de aminoácidos.
Eu acho que a tendência é essa. Porque, tipo, é muito discrepante a diferença do ano passado para do outro. Não, dos outros anos todos. A do ano passado Foi muito distante. Eu acho que, opinião minha, que vai ser mais do ano passado. eu acho que não vai ser tão fácil igual nos outros anos, mas também não vai ser tão difícil igual no ano passado. Cara, do ano passado foi muito difícil. Porque nós temos duas tendências. A primeira tendência é, se passa muita gente, a universidade fica cheia. Universidade cheia precisa de verba. O governo não tem verba, tá ruim. Não tem, não quer. Não tem. Então, dá ruim. Eles têm que arrumar um jeito de... Mas se eles fizerem um trem Que ninguém faz. que ninguém passe, também vai dar ruim. Então, eles têm que fazer um trem. Porque o ano passado, ó, tudo. Não, biologia, eu falo por mim. Tinha questão lá que putz. Caramba, você tinha até que... Tinha questão lá do livro de bioquímica que eu estudei na graduação. Caraca. Você fala assim, pô, eu lembro dessa questão aqui, tá lá no livro do fulano, você abre lá o livro, é a mesma coisa. E o foda é que a gente começa a ficar pensando assim, pô, eu devia saber isso? Não. Fica pensando assim. Querendo ou não, você É. Mas, gente, é muito bizarro. Né? Qual parte Você termina a escola e uma prova vai... Uma prova... Gente do Bernoulli, que você considera assim, Bernoulli é foda. Não sabe nem por onde começar. Não, tipo, eu não acho que tem dificuldade não. Você pode fazer. Eu acho que também, assim... Eu não preciso das pessoas colocam nessas relações. Tem que ter pra isso. Gente, vocês estão novos. Exatamente. Muito Mas a gente que tranquilo. começa a faculdade com, sei lá, 20 anos, minha mãe mesmo vai fazer com 30 anos, sabe? Não, Aí eu acho que os pais colocam muita pressão na gente por causa de coisas que eles não tiveram. Não, isso aí minha mãe é tranquila. Mas só que isso. E também por causa dos outros, tipo, ai, meu primo que passou em medicina. Mas Mas eu não quero prodígio medicina. passou com 16 anos, você não passou não? Nossa, eu burro. Exatamente. Né? Nossa, ainda bem que eu aprendi a ligar totalmente foda-se pra isso. Eu preciso aprender, mas é tipo, mais... Tipo, a minha cobrança em cima de mim, sabe? Porque a minha mãe... Nossa, minha mãe tá muito tranquila. Mas não faz que vem, se você quiser fazer cursinho no outro ano também não tem problema. Mas eu não faço não. Eu tô muito... Mas você acabou de fazer isso, né? Não tem como a gente aprender sempre pra fazer o Enem top só na escola. Então, tipo, de alguém que acabou de sair do ensino médio e, tipo, pode falar com experiência. É difícil, igual eu falo rapidamente, quando eu fiz meu primeiro, né, na época era vestibular, mesmo, você tinha que sair migrando, né, catando. Primeiro que eu fiz, fui para a segunda etapa da federal, tudo bacana. Na época, a primeira vez que eu tentei só nas federais. Fui para a primeira etapa da federal daqui, para a segunda etapa, né? Eu tentei biologia mesmo. Fui lá, fiz, tal. Segunda etapa, estudei por minha conta e risco. Eu. Aí cheguei na segunda etapa, fiquei por pouco. Fiz vestibular em Viçosa. Viçosa, o sistema lá era por pontuação. Por exemplo, para você fazer medicina, você tinha que tirar 800 pontos na prova inteira. Você fazia biologia, Não você tirava tinha 700. peso. Não tinha peso. Você ia lá e fazia. Aí eu fiz em Viçosa. Fui teimoso e me falaram, faz para qualquer outro curso de menos biologia, que você vai passar. Ou então você passa, no primeiro semestre você migra. Fácil. Falei, não. Eu sou cabuloso. Fui lá, fiz, só não passava em medicina e biologia, que foram os dois cursos. O resto, qualquer um que eu quisesse, eu passava. Não quis. Aí foi o primeiro ano. Aí eu falei assim, quer estudar uma coisa? Tô nem aí mesmo.
Aí comecei a estudar por minha conta, fiz cursinho e tal, mas tudo light, tranquilão. No segundo ano que eu resolvi fazer tudo que eu fiz eu passei. Tudo que eu fiz eu passei. Passei na Federal, passei no. Passei em segundo lugar no geral na Nilson. Passei em segundo lugar geral na UNI. Minha mãe fez faculdade, né? Passei na UNA, passei na FUMEC, passei na UF, na UENG. Tudo que eu fiz eu passei. Não estava totalmente assim. Era livro, tinha que ler livro ainda para. Vou ler livro, não, vou ver o filme. Assistir não. E funciona, né? Tava lightzão, tranquilo. A única vez que eu fiz e fiquei na pilha, aquele negócio todo, tomei. Na vez que eu pensei, tomei aí. Eu fiz, eu passei. Tranquilamente, sem estresse. Então, gente, vamos lá. Nós temos dois tipos de celulares, basicamente, né? Nós temos as células procariotas, que pró vem do grego primitivo e cário também vem do grego núcleo. Então, são células com núcleo primitivo, né? Então, aqui, o maior exemplo de células procariotas que nós temos são as bactérias. Qualquer uma que você quiser. Então, uma célula procariota, basicamente, ela tem uma parede celular, ela tem uma membrana citoplasmática, tá lembrado disso, Milena? Não é? O que é, então? Vou te perguntar aqui agora. Esse aqui, ó. Você quer o quê? E o bubu vai começar a devagar. Mesossomo. Entendeu? Eu acho que você deu da região, você já está escrito, né? Não, ué, que graça tem? Perguntar o que eu já escrevi? Aí, eu tava possível. Não, nós vamos perguntar a função. Ribossomos. E aqui o material genético. Aqui, gente, ó, só para relembrar, vou até pôr uma cor diferente aqui, ó. Esse espaço onde as organelas aqui estão inseridas aqui, ó. Esse espaço aqui, ele é o espaço e o meio que estão lá é chamado de citosol, tá? Então vamos lá. Vamos lá, Letícia, você sabe a função e a composição química da parede celular? Ferrou, hein? Sabe, Milena? Bom, eu vou começar a treinar vocês agora com o tempo. Eu tenho isso anotado. Não, não vai colar não, é? Você falou disso, sei lá, no início do ano. Então aqui, ó. A parede celular. Ela é composta de peptídeo glicano. Isso aí. Eu ia falar isso. Interessante, né? Eu fico pensando. Se eu consigo lembrar, por que vocês não conseguem? Não sei, talvez que existe. E a função dela é
Qual é a função? Lembra? Não. Sustentação e proteção. Proteção mecânica mesmo, tá? O peptídeo glicano, a função dele aqui, ó, é o quê? Lembra, Guilherme? Para que serve o peptídeo glicano? Você acabou de falar sustentação e proteção. Não. Aí você Falei quer fazer, Falei que a função da parede celular é sustentação e proteção. Mas o peptídeo glicano, ele tem uma... Não deixa nada penetrar na célula. Não, mas aí a célula morre, nada entra. Para ela não se dissolver. Aí ela não pode ficar ainda. Não sei, já. É o que aqui, ó? Caramba, até esqueci a palavra. A gente fala... lembrei. Resistência. Resistência a antibióticos. Né? Porque quanto maior a camada de peptídeo glicano, mais difícil é o quê? Do antibiótico penetrar naquela bactéria e fazer a função que ele tem que fazer. Né? Que é o quê? Matar. Então, falei, Essa para bactéria. nada entrar. Mas aí a bactéria fica... Nada foi muito nada foi assim, né? Você quebrou as pernas. E a membrana plasmática? Qual que é a composição química dela e a função? Qual que é, Letícia? Membrana. Qual que é, Milena? Vamos. Você realmente está marcando certo? Tô aqui, ó. Vamos, Milena. Tempo, seu tempo está passando para responder. Pressão. da membrana. Agora eu vou começar a falar com você sobre pressão. Filtrar. Quase. Filtrar o que é necessário. Quase. Só não é filtrar. Porque não é um filtro. Vamos falar um nome bonitinho, né? Permeabilidade seletiva. Vai fazer literalmente o que a Milena está falando. Vai controlar tudo que entra e o que sai da célula de acordo com a necessidade. Tá? Tem que lembrar disso. Sempre de acordo com a necessidade. E qual que é a composição química dela? Agora eu quero ver. Qual é? Fazer ideia, né? Quando começa? Tem proteína. Lipídio. Tem também. Não sei então. Proteína e lipídio. Já tem duas coisas. Falta só mais uma coisa. É porque eu lembro que tem, eu não sei se é lenço, mas tem tipo os que ficam por lá assim, sabe? Eles têm as perninhas assim. Isso. Aí você já falou duas coisas aqui, ó. Calma que eu vou lembrar. Tá na ponta da língua. É isso aqui que você está querendo dizer. Isso. Aí fica um assim e um assim. Você já falou as perninhas, vamos dizer. Que é lipídio. E a proteína. E a proteína. E o outro. Ai, lascou. Eu lembro. Você tem um minuto. Não. Ajuda ela, Letícia. Chuta qualquer coisa aí. Carboidrato? Nossa Não sei. Senhora.
Sei lá, eu juntei dessa vez. Vai. Nossa. Não. Aminoácido. Por que não era aminoácido? Aqui, ó. É o fosfato que você esqueceu. Ah, Então, aqui, ó. É fósforo, difícil. lipoproteica. Eu sabia que tinha alguma coisa no nome, mas eu. Então, aqui, olha lá, o fósforo, lipoproteica. Que é o quê? Fosfato, lipídio e proteína. Que é o que dá justamente esse caráter da membrana dela ser o quê? Maleável. E é o que faz também, ao mesmo tempo, que ela tem uma parte que tem afinidade com a água, ela tem a outra parte que o quê? Não tenha afinidade com a água. É o que permite que a célula ela fique literalmente no meio aquoso, sem dissolver, né? Senão a gente ia ser o quê? Uma meleca. Muito latinha, uma lenda que é bom. Seria legal, ninguém achava um de boa. Ia ser uma meleca grande. Seria caracterizar por meleca pequena, meleca média, meleca grande e meleca gigante. Ou melecão. Aqui, ó. E o lisossomo? Qual que é a função dele? E a composição química? Qual? Lisossomo. Aqui ele é um tanto de coisinha. Lembra, Letícia? Pode chutar, só. Vamos se eu estivesse no Enem agora. O que você ia fazer? Chutar. Chorar? Ele é o contexto da questão. Não, o contexto é o que é isso. Esse que é o contexto. Contexto. Olha a imagem. Olha a imagem Como eles atuam. e descreva o que está na seta. Prova, você vai fazer prova de... Não tem prova aberta. Não. Se Deus assim permitiu você passar em medicina, histologia, suas provas vão ser assim, ó. Sabia disso? Pega o microscópio, coloca uma lâmina lá. Aí, muito interessante. A seta, sabe como é que é a seta que eles põem no microscópio? Sabe aquele negocinho de vassoura que assava? Pelinho? Sabe? Cola um pelinho daquele na lente. Aí a pergunta da prova, aí o professor vai lá antes, né? Monta o laboratório do bonitinho. Já deixa a setinha apontadinha direitinho. Aí a pergunta da prova é: o que está apontando na seta? Eu vi um vídeo da menina que faz medicina que ela fala como criticando uma prova que ela fez, que era de, acho que anatomia, não sei. Aí ela tinha que apontar o que era cada coisa. E ela sabia tudo, só que ela não colocou, por exemplo, osso de não sei o quê. Osso, não sei o quê. Aí o professor foi lá e Ela colocou só, tipo, só os nomes, não colocou É tipo osso. esternocleidomastóide, um músculo, mas não colocou qual é o músculo. Entendeu? Ela não colocou que era um músculo, que era um osso. Aí ele falou assim, não pode, como é que eu vou saber disso? Você sabe o que Acho é que a o... prova era só de osso, na verdade, faz querer. Aí ele deu 0 para ela, porque tipo, ela acertou tudo, mas ela tudo. Só que ela errou, perdeu tudo porque ela não colocou osso. Você sabe Aí, qual que é o esternocleidomastóide? Não. Esse músculo? Não. Sabe, Letícia? É esse músculo aqui que a gente chama de trapézio. Olha o nome dele. Esternocleidomastóide. Então aqui, ó, o lisossomo... Hã? Eu nunca quis ser médica.
O lisossomo, ele tem a função de digestão celular. Tem alguns autores que colocam renovação celular também. Por quê? Caiu algum corpo estranho aqui. O que o lisossomo vai fazer? Vai lá e ele é literalmente como se fosse um balão. Então ele libera aqui, ó, enzimas digestivas para corroer esse corpo estranho, tá? Mas só que ao mesmo tempo também, as nossas células, elas têm o que a gente chama de mecanismo de feedback. O que é isso? Toda vez que uma determinada organela, ela não está na sua plenitude, ela não está produzindo o que ela deveria produzir, esse mecanismo de feedback, ele é acionado. O DNA ele manda uma mensagem para o lisossomo pedindo, né, informando a ele que aquela organela tal, ela precisa ser renovada. Então, o que o lisossomo vai fazer? Ele vai até lá na organela, libera as enzimas digestivas. Obviamente, não é como se fosse um ácido que você joga lá e tem correndo tudo, acaba com tudo. Mas só que vai desfragmentando aquilo. Então, algumas organelas mais complexas, igual, por exemplo, aqui no caso não tem, mas se fosse, por exemplo, uma mitocôndria, que é uma organela mais complexa, nem é tão própria nossa. O que acontece? Mitocôndria não, falei bobagem. Um complexo Golgi, por exemplo, que é mais complexo, ele vai lá, joga as enzimas, separa por pedaços, aí ele vai remontando aquela organela, ele não, outra organela. Vai remontando o complexo de Golgi com os pedaços bons e os pedaços ruins vão sendo digeridos depois para posteriormente fazer outros pedaços bons. Entendeu? Bacana, né? A composição química dele é de enzimas digestivas. E o mesossomo? Vai lá, Milena. Confio em você. Confio em você para responder o que é o mesossomo. Eu não sabia nem o que era, mas comecei a ver o que faz. Qual? Mesossomo. É essa área. Esse aí. Não é todo mundo que fala dele, não, mas eu falo. O que é, Letícia? Não vai colar no Google. Não, mas eu não tenho a menor ideia. Ele é uma invaginação da membrana plasmática, né? Então, a princípio, a composição química dele é qual? Fosfolipoproteína. E como nas procariotas não tem uma organela responsável pela respiração celular, acredita-se que ele participa da respiração. Da respiração celular, mas também, eu vou colocar aqui reprodução. Por quê? Existe um tipo de reprodução bacteriana que é chamada de conjugação. Vocês lembram mais ou menos alguma coisa? Já vou falar disso. Conjugação. É como se fosse literalmente uma bactéria macho e uma bactéria fêmea. Tá? Elas trocam material genético através dessa região aqui do mesossomo. Uma vai lá, liga com a outra e começa a troca de material genético. E aí forma... A membrana é a mesma composição do. Sim, a membrana a composição é a mesma. Show? Só a membrana ou outras coisas? Peraí, como assim? Não entendi. Tipo, tudo que nós falamos praticamente que tem, tanto na eucariota quanto na procariote, é igual.
O que tem nas duas, a composição é a mesma. E a função também. Até porque essa aqui foi a primeira, mas a outra veio com várias coisas dessa. Né? É uma evolução. E o material genético, o que é o material genético, no caso? O que é DNA? Eu não vou anotar não, porque eu não lembro. Não sei. O que é? O que é, Letícia, DNA? O que é DNA? Não, o que significa DNA? Ácido desoxinucleico. Meu Deus, gigantes. Essa parte. O do dedo. Ácido desoxirribonucleico. Aí o Né? D que era. Aqui é ácido, 3 pontinhos, nucleico. Isso aí. E qual que é a função do núcleo aqui? Aí ele tem um problema. Não tô falando. Do núcleo não, do material genético. Qual que é a função do material genético no geral? Tipo, guardar informação? Tá, ele guarda a informação. O que mais? Eu só consigo pensar em guardar informação. Tipo, por exemplo, as características da célula para passar para os próximos. Então, aí, ó, além de guardar, ele tem que fazer o quê? Informar, né? Ele tem que repassar a informação. Então, aqui, ó, ele pode funcionar, se você for fazer ele pode funcionar como uma biblioteca genômica e também como um processador de genes, né? Vai passar aquelas informações, mandar informação. Tudo que é controlado na sua célula, quem controla é o DNA. É ele que comanda o tempo inteiro. Produz aquilo outro, não produz aquilo, desfaz aquilo, repete aquilo, blá, 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 blá. É o DNA o tempo inteiro controlando aquilo ali. Tá? Tranquilo? E o citossol? O que é o citossol? É o quê? É o meio, né? Meio aquoso. Tiago, você falou guardar informações e o quê? Processar. É o meio aquoso ali, ó, onde as organelas estão inseridas, né? Qual que é a composição desse meio aquoso aqui? A ideia é essa. Vai lá, Letícia. A gente podia começar a fazer uma competição, né? Tipo, errou, tá com pincel. Caraca. Você tem a cota Aí de erro do acertou, é o dia. contrário, né? A gente pode fazer também. Se eu pegar de primeira. Teve uma professora minha uma vez, que ela estava falando com o menino. Menino, tentação, para de falar, senão vou atacar o professor, quer dizer. Menino, tentação, para de falar, senão vou atacar o giz no seio. Aí, não era giz. Aí o menino continuou na tentação. Menino, tentação, para de falar, senão vou atacar o giz no seio. Continuou lá maritado. O homem pegou um gizão, sério mesmo. Aquele inteiro. É um inteirão, sério. Ele pegou assim do lado, assim, mandou. Gente, não é sacanagem, eu juro por Deus. O giz travou no dente da pessoa assim. Ai, que gastura. Gente, foi a coisa assim. Sabe, a pessoa tá lá, blá, 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 o giz assim, ó. Tadinha. Era uma menina. Aí, nunca mais ela chegava na sala do professor e ficava até assim. Gente, agora o cara nunca mais conseguiu fazer aquilo na vida dele. O giz garrou. Cara, eu me identifico muito com ela. Eu fiquei de Você cara. fala muito? Não, porque, tipo assim, quando eu era criança, nossa. Eu não era aquela pessoa que eu ia pra coordenação, não. Mas, tipo, os professores reclamavam de mim pra minha mãe, o pessoal falou.
ela não precisa ter vida, isso aqui, porque ela. Porque, tipo assim, era assim, a pessoa falava a matéria ele passava, e, tipo, aí eu entendi, aí, tipo assim, aí eu Ele virava tá pra em trás e tagarelar. começava a conversar. E às vezes a pessoa não tinha entendido, mas eu tinha. Aí. Porque esse cara não ia eliminar a concorrência, né? Vamos começar. Ah, que eu esquecendo de uma aqui, ó. E os ribossomos? Qual que é a função dele? Os ribos. É os ribinhos. Qual que é a função dele? Que? Deixa eu acertar. Produção de proteínas. Ah, E qual que é a composição química dele? Se você acertar, a gente dá uma bala. Sem bola. por quê? É fácil? Não, você tá oferecendo alguma coisa em troca. É produção de quê, né? Não, a composição química dele. Não, pera, mas ele faz o quê, né? Proteína. É. Vamos lá, você tem 1 minuto. 1 minuto a composição química dele. Pode ir chutando. Pode, ué? Proteína. Não, Carboidrato. não. Que mais? Vai lá, Letícia, ajuda. Eu distribuo a bala pra você também. Fosfato. Não, pode ir, De vai. vídeo. Vai, não. Cara, que mais? Eu subo a oferta, pode ser um pacote de bala. Caraca, gente. 1 minuto é pouco. Ixi, Maria. Eu subo a oferta numa caixa de bombom. Ixi, Maria. Ah, não sei. O meu tio, se ele oferecer 10 centavos, quer dizer que ele tinha Uma coisa de Ferreiro Rocher, daquela que custa R$80. Gente, acerta, hein? amor de Deus. Não passou o tempo. Ah! RNA ribossômico. Né? Se você olhar o ribossomo lá no microscópio, você vai enxergar como se fosse um 8. A próxima vez que eu souber uma resposta, eu vou deixar pra você fazer o Que é o quê? Base menor. Sobre base maior. Eu estava disposto a chegar num carro. Cara, eu achei arriscado você ter oferecido o Ferreiro Rocher. Vai que do nada uma luz desse Solta, né? assim, Uma luz solta. divina. Cara é rico. Nossa! E olha, tudo gravado ali. Você ia realmente ficar devendo uma casa de Mas eu pago. Ó, no semestre passado, cansei de oferecer 21 tratos. Vocês não quiseram fazer o trato quando eu ofereci. Claro, gente, toda vez que eu perguntar, pra vocês acertarem, o lanche é por minha conta. Toda vez que for o contrário, o lanche é por conta da turma. Paguei N lanches. E a turma pagou aí meu quadrado. Não, pagaram um pouquinho. Mas ninguém quis fazer, ué. Ah, mas pensa só pra você ver, é 3, 4 para pagar um lanche, né? R$5, R$6. Peraí, você pagava da sala? Eu dava um lanche para cada um, ué. Quando uma pessoa acertava? Não, eu fazia nós tínhamos um trato. Eu perguntava para a turma inteira. Fulano, tá o quê, tá o quê, tá o quê, tá o quê? Se acertasse, eu pagava um lanche, dava um lanche para cada um. Agora, quando era o contrário, me pagava Eu um só não lanche. quisiera fazer isso. Se o real é um dinheirinho por mês, eu vou te pagar. Poupando na poupança. Tipo isso. Ele não desvaloriza. Comigo você está ganhando Na verdade, na conhecimento. poupança desvaloriza sim. Porque, tipo, às vezes a poupança rende menos que a gente. Ah, não, gente, poupança. Ninguém fala de poupança, não. No caso, tá rendendo em outro Não, lugar. mas eu acho que você deixar na poupança é menos pior do que você deixar ele, tipo, em casa, guardado numa caixa. Não, não. E quem faz isso é. Nossa, a pessoa vive no século XV, sei lá. Não, mas tem gente que Pessoa faz mais isso. idosa. É. Faz. Não, a questão é que, tipo, às vezes a poupança, ela rende, não rende, na verdade, porque a inflação rende muito mais próximo. Aí, tipo, a inflação aumenta.